Pessoal, vamos agora ver alguns utilitários interessantes aqui para o NumPy, tá? Começando pela gravação de arquivos, a gente pode utilizar funções ou métodos aí do NumPy para pegar os arrays que nós, enfim, criamos, manipulamos, fizemos operações em cima deles, etc. E salvar eles no arquivo para que nós possamos carregá-los no momento futuro, tá? Persistir esses dados mediante uma queda de energia, alguma interrupção do seu kernel e etc., você consiga abrir os dados ou utilizar os dados novamente, tá? O NumPy ele tem funções aí para você gravar os arrays em modo texto, para você gravar os arquivos em modo binário, inclusive em modo binário, e comprimir, tudo bonitinho, coisa linda, tá? Bom, eu coloquei aqui exemplo de 3, na verdade 2, tá? Tem só o save Z aqui, mas enfim, eu coloquei o save txt e o save z compressed, tá? Bom, deixa eu dar uma ampliadinha aqui, só para vocês verem. Eu tenho um array 1, que é este array aqui, ó, com 0, 1, 2, 3, bonitinho, tá? Eu posso simplesmente chamar o np save txt e passar esse array 1, que ele vai, obviamente, especificando o caminho, né? E o array que eu quero gravar, ele vai gravar esse array, mas percebam que aqui ele ficou um pouquinho estranho, né? Porque não salvou com o inteiro, né? Salvou como se fosse um ponto flutuante, tá? Então, para isso, tá? Eu posso utilizar outros parâmetros do save txt que eu posso especificar a formatação dos valores que eu quero ali salvar. Então, por exemplo, porcentagem D é só inteiro, tá? Então, se eu passar o formato inteiro, ele vai aqui e salva inteiro para mim, tá? Só que dentro desse save txt tem outras opçõezinhas deveras interessantes, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, abrir os NumPy save txt para a gente ver a documentação dele, tá? Perceba que você consegue especificar aqui, ó, o formato, que foi o que eu utilizei, tá? Esse é o formato padrão, ó. Porcentagem 18 e até 18 casas decimais, né? Exagero pra caramba, tá? Tá vendo? Tem casa decimal pra caramba aqui, tá? Posso especificar o delimitador, eu posso especificar o delimitador por padrão, tá? Tá esse carinha aqui com um espacinho em branco, tá? Então tá vendo que cada elemento está sendo separado por um espaço em branco. Eu quero no CSV como a separated value. Aí você pode colocar o delimiter, colocar a vírgula, newline, por padrão newline é /n, se por acaso você quiser outra coisa para denotar o final de um elemento, da entrada do elemento do array, ele quebrar a linha, coloca um ponto e vírgula, enfim, você pode especificar. Se quiser cabeçalho e rodapé, você tem campos aqui para especificar cabeçalhos e rodapés, tá? O comments significa que tudo que tiver com o símbolo de cerquilha, ele vai considerar como comentário, seria o comentário padrão, tá? O símbolo de comentário, porque na hora de você ler, você pode especificar qual que é o símbolo de comentário também. E a codificação, tá? Se quiser especificar uma codificação padrão, né? Tem aqui strr, pode ser Latin1, pode ser o TF8, enfim, você coloca aí a codificação que você quer, tá? Bom, a gente tem aqui, ó, o save, desculpa, tá? Save and array to além disso, né, tem o save, aqueles que eu mostrei para vocês, né? Save and array to a binary file, só isso, tá? Se utilizar o save, não vai salvar o txt. Eu usei só esse save z compressed, que acho que interessante, né? Porque mistura o save z, ele vai salvar o array em formato binário também e pode salvar vários arrays, tá? Só que aqui ele salva de maneira não comprimida. Eu utilizei um que mistura tudo, tá? Binário, vários arquivos e comprimidos para ilustrar todos eles, tá? Mas enfim, dá para especificar muita coisa aqui na hora de formatar, de salvar, tá? O seu array do NumPy em modo texto, tá? Então aqui eu usei só duas opções padrão, e aqui eu utilizei esse save z compressed, tá? Passei só um array, deixa eu abrir aqui o save z compressed para vocês, tá? Vai passar o file, arguments, tá? Se você quiser quais que serão o nome dos arrays
a serem salvos, tá? Então tem vários exemplinhos aqui, ó. Teste array, teste vector, tá? Inclusive, ó, no mesmo save z compressed, ele passou o nome do arquivo, tá? E foi passando vários arrays, tá? Tanto o teste array quanto o teste vector vai virar um arquivinho para cada um. Só que aqui ele já está atribuindo um nome, tá? Para cada um dos arrays, array A e array B, tá? Por quê? Depois, na hora de você carregar, tá? Eu já vou mostrar. Você pode se referenciar a esses arrays por esses nomes que estão aqui, tá? Mas enfim, eu posso salvar vários arquivos se eu estou utilizando esse save z, que permite salvar vários arquivos. Aqui eu estou utilizando de maneira comprimida, tá? Ele já vai dar uma zipada nesse arquivo. Bom, então aqui só o resultado, ó, o save txt é esse, o save txt com a formatação decimal fica aqui bonitinho. E com o compressed, tá? Ele gerou, ó, um arquivo .npz, ou seja, num PyZip, tá? E aqui o conteúdo desse NumPyZip, como eu passei um array só sem nome, por padrão fica ARR0, tá? Se tivesse dois, ARR_0, ARR_1, tá? Se você especificar um nome na hora de salvar, igual primeiro array, igual array 1, por exemplo, aqui vai ficar o primeiro array, tá? Na hora de ler, tá? Você pode ler save txt, se quiser já especificar o tipo da leitura, que eu já passei especificando, tá? O tipo da leitura, senão ele já tem um tipo padrão também, tá? Então se você colocar aqui, ó, load txt no NumPy, tá? Ele já tem algumas coisinhas padrão, ó, comentário, o que ele vai identificar como comentário, delimitador, enfim, você pode inclusive especificar quais colunas você quer ler. Fala, quero ler, mas não quero que venha todas as colunas, só quero as 10 primeiras colunas. Pode fazer isso daí, tá? E o datetime padrão dele é o float, tá? Então mesmo que você tá lendo inteiro, na hora que você for pegar fazer a leitura daquele arquivinho com load txt, ele já vai carregar tudo como se fosse o inteiro, tá? Então já fiz a leitura convertendo, tá? Aqui embaixo da documentação tem vários exemplinhos dessa leitura aí, mas vamos lá. Aqui eu li o load txt já com o int 16, ó, então já veio todo mundo bonitinho, inteirinho daquele primeiro arquivo que eu tinha salvo, tá? O save txt mesmo, que foi esse que tinha inclusive números inteiros, ó, mas na hora que eu pedi para ele ler inteiro 16 já veio todo mundo bonitinho, tá? Para ler o compressed lá que eu tinha gerado, .npz, eu utilizei só o load, tá? E aqui eu exibi para vocês o conteúdo dele, tá? Ele é um objeto NumPy, mas aí, lembra que a gente especifica um nome, tá? O nome, se eu utilizar aquele nome que eu especifiquei, tá? Aqui como índice desse objeto, ele vai me retornar o referido array. Caso você não saiba o nome, você pode colocar array2.files, que ele vai listar todos os files que tem dentro do zip, né? Por padrão ele salvou com ARR0, tá? Então, se eu quiser acessar esse primeiro arquivo, eu vou passar ele como índice. Se eu tivesse especificado o nome, eu coloco o nome aqui, como se fosse a chave de um dicionário, e ele me retorna o array, tá? Então, posso salvar vários arrays dentro de um zipão só, tudo bem? Bom, a parte de concatenação, tá? É muito útil a gente concatenar o arrays, tá? Então, aqui eu peguei, fiz um exemplinho, tá? Então, eu tenho um array com 2, 3 na primeira linha, né? 4, 5, 6 na segunda, outro 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Se eu quiser concatenar, eu tenho a função concatenate, é uma das funções que me permite, tá? E aqui eu passei uma tupla com os arrays que eu quero concatenar, então automaticamente ele pegou um e colocou embaixo do outro, para mim, beleza? Por padrão, né, ele faz essa concatenação no eixo 0, eixo padrão, né? Se é esse eixo, ele pegou um aqui e seguindo o eixo, colocou o outro embaixo, tá? Se eu alterar o eixo, o que ele vai fazer? Agora eu estou nesse eixo, eixo 1, ele vai pegar um e seguindo a ordem do eixo, vai colocar o outro do lado, tá? Tomem cuidado, então, na hora de fazer a concatenação, que se está o axis 0, o número de colunas dos dois arrays tem que ser igual, tá? Se está no axis 1, o número de linhas dos dois arrays tem que ser igual também.
beleza? Então aqui ele colocou um do lado do outro, é uma opção que eu tenho. Outra opção que eu tenho, tá, é utilizar o stack e respectivamente hstack ou vstack. Então aqui no stack, ó, eu coloquei stack, array 1, array 2, ó. Então ele pegou o primeiro array, fez como se fosse um primeiro elemento de um novo array, e o segundo array, ó, vírgula, como se fosse o outro elemento do segundo array. Então, literalmente, com um array de arrays aí, tá? Dos arrays que eu tinha. Esse é o stack. Ou eu posso usar o vstack para fazer o stack vertical, então como se fosse o concatenate com axis 0, tá? E o hstack para fazer o stack horizontal, que é equivalente ao concatenate com o axis 1, beleza? O resultado dos dois aí é o mesmo, né? E por fim eu posso utilizar o append, tá? Só que tomar cuidado que o append ele dá uma distorçãozinha, tá? Nas dimensões vetor. Então aqui eu tinha um 2×3, outro com 2×3. O que ele fez na hora que eu dei o append aqui, ó? Pegou todo mundo corridão, né? E colocou um do lado do outro, tá? E na hora que eu especifiquei por padrão esse axis 0, seria o equivalente ao axis 0, mas não teve muito efeito na hora de manter esse eixo, não. O padrão ele colocou todo mundo um do lado do outro, tá? E a hora que eu coloquei aqui o axis 1, o que aconteceu? Pegou os dois, tá? Fez a distorção dos dois e colocou um em cima do outro. Ele fez o axis, na verdade, perceba que tem uma vírgulazinha ali, e ele colocou um vírgula o outro, tá? Então é como se eu tivesse agora duas linhas, tá? Com as coluninhas sendo os elementos de cada array, tudo bem? É meio estranho esse append, mas enfim, caso seja interessante para vocês, tá? Pode se utilizar. E por fim nós temos aqui a divisão, ou a gente teve a concatenação, né, com os stacks, concatenate append, e eu posso dividir meus arrays também, tá? Coloquei só dois exemplos de divisão, tá? Lembrando que você pode utilizar o operador de slice para retornar partes do array também, então você pode dividir o array utilizando o slice, como a gente já viu, tá? Aqui a gente tem alguns métodos um pouco mais específicos para isso. O primeiro deles é o vsplit, ou seja, para eu fazer o split na vertical, ou seja, separar as linhas caso eu tenha um array bidimensional, e eu tenho o hsplit para fazer na horizontal, tá? O vsplit, ele vai receber como argumento o seu array que você quer fazer a divisão, e aí se você passar só um valorzinho, tá? Por exemplo, 2, tá? Ele vai dividir o array igualmente em duas partes. Tomar cuidado que se você tem 5 linhas e pediu para dividir em 2, ele fica confuso e não aceita, tá? Tipo, quem que vai ficar com 2, quem que vai ficar com 3. Primeiro, então, não tem essa. Nesse caso aqui, nesse exemplo, como eu tenho 4 linhas, tá? Ele gerou um array de arrays, ó. Então, uma lista, na verdade, né, de arrays. Em que o primeiro elemento da minha lista são as duas primeiras linhas, tá? E o segundo elemento da minha lista são as outras duas linhas, tá? Então, pegou e dividiu na metade, tá? Ou ainda eu posso passar para ele uma lista, tá? Com índices. Aí como que vai funcionar? Bom, ele vai pegar o primeiro índice e vai falar, ó, vou gerar uma divisão de todo mundo que vai até aquele índice, não incluso o índice, tá? A partir desse índice agora eu vou gerar uma lista que vai dele até o outro elemento não incluso, tá? E dele até o final. Lembrando que essa lista pode ter vários elementos. Aqui eu fiz um exemplo só com 2 elementos. Então, como que ficou? Ó? Eu passei o elemento 1, então vai de 0 até 1 não incluso. Então, o primeiro elemento da minha lista acabou ficando só o índice 0, porque de 0 até 1 não incluso significa só o primeiro elemento da minha lista. Tá? Depois, ó, ele foi de 1 até 3, ou seja, 1 e 2 não incluiu o 3. Ó. Então, 1 e 2 é a linha do 1, a linha do 2. Então, esses dois caras aqui, ó, são o segundo elemento do meu array. E como eu não tenho mais ninguém dali pra frente, vai dar onde parou, tá? Ou seja, desse último índice até o final. Do 3 até o final, como só tinha mais uma linha aqui, ficou só a última linha aqui no outro elemento do meu array, tá? E por fim, da mesma forma, nós temos o hsplit, tá? Que aí eu vou segmentar horizontalmente, tá? Se eu passar só um índice, como aqui eu tenho 5 elementos, não dá para fazer dessa forma, mas se eu tivesse só 4 colunas, né?
eu poderia passar o 2, ele dividiria 2 para um lado, 2 para o outro, tá? Para um lado para o outro significa elementos da minha lista, tá? Ou da mesma forma eu posso passar os índices. Então aqui eu passei 1 e 2. Então o que ele fez? O primeiro elemento vai até o 1, ou seja, só a primeira coluna, tá? O segundo elemento vai do 1 até o 2, ou seja, só a coluna de índice 1, seria a segunda coluna. E do 2 até o final, 2, 3 e 4, que seriam as demais colunas aqui. Tudo bem, pessoal? Então esses são alguns utilitários interessantes. Então vamos só praticar um pouquinho. Vou colocar aqui, então, utilitários. Tá. Vou gerar aqui um NP, melhor, array 17, eu tenho 17 aqui já. Achei que eu tinha, não tem, então tá bom. Então vamos de array 17, arr17 igual np.arrange. Eu vou gerar 16, que eu consigo 4 por 4 com 16, não, vou colocar 24, não. 5, 25, tá? Eu consigo gerar... não, 25 também não vai dar. 6 por 6, vamos gerar um array com 36 elementos aqui, que aí fica mais facinho a gente enxergar as divisões. 36.reshape 6 por 6 AR17, tá aquele bonitinho, array de 6 por 6, tá? Vou gerar um array 18 só pra gente fazer uma concatenação. ARR 18 é igual np.arrange, tá? Eu vou gerar ele com 6 elementos também, só que vai ficar mais 36 para ele começar a contar a partir do 36. Tá? Então nós temos aqui o ARR18, tá? 36, 7, 8, 9, 40 e assim por diante. Tá? Então se eu quiser concatenar esses dois arrays, né? Então np.concatenate, tá? E aí eu vou passar uma tupla com todos os arrays que eu quero concatenar. Então se eu fizer só ARR17, ARR18, moleque, tá? O que ele deu aqui, tá? Você tá tentando concatenar um com duas dimensões com um que só tem uma única dimensão, que é o caso desse ARR18, tá? Então vou fazer aquele esquema lá, ó, ARR18 igual ARR18 ponto reshape 1 e menos 1. Por quê? Agora o meu ARR18, vou colocar aqui, ó, ARR18 também vira um array com duas dimensões, certo? Então o número de dimensões é o mesmo, apesar do o número de dimensões era diferente, apesar do número de elementos ser o mesmo. Agora eu tenho o mesmo número de dimensões, né? Então duas dimensões, tá? Então agora eu posso fazer a concatenação. Então, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe, tá? Então agora no resultado da concatenação, né? Por padrão ele pegou esse ARR18 e atarracou aqui embaixo, né? Então parava no 35, ele colocou embaixo porque padrão é o axis 0, né? Se eu colocar isso com o axis 1, vírgula, axis igual a 1, tá? Vai dar erro, porque ó, você está tentando colocar um array aqui do lado, certo? Só que esse cara aqui, ó, ele tem 6 linhas, e se eu tentar colocar ele aqui do lado, vai ficar um negócio com 6 colunas e uma linha só. Então não deu certo esse exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, transpor ele, tá? Que agora ele vai ficar, como eu estou concatenando de assim, né, na coluna, ele vai ficar com aquela coluninha nova, vai ter o mesmo número de linhas que eu quero concatenar, tá? Ó, o que ele fez, ó, eu dei um transpose, ou seja, ele virou uma coluna agora, e eu peguei essa coluna e tarraquei aqui do lado, tudo bem? Então já fazendo uso do transpose, também vendo os probleminhas que podemos acontecer, tudo bem? Mesmo vale para o HStack, a gente viu que o resultado HStack, VStack vai ser o mesmo processo aqui que a gente vai fazer, tá? Na hora de salvar esse cara, então, por exemplo, eu posso ter o np. Só para a gente ver
o ls da onde a gente está, qual que é o diretório que a gente está, ele está nesse sample data padrão, tá? Então tudo que eu salvar vai parar nesse diretório aqui. Então se eu der um np.save txt e passar o caminho, né, teste txt.txt, tá? Vírgula, o array que eu quero, vamos supor que eu quero só o array 17, tá? Então, arr17 tá aqui. Vamos dar um refreshzinho aqui no carinha aqui. Atualizar. Tá aqui, ó, o teste txt. Na verdade, não está dentro do sample data, né? Ele está nesse diretório que tem o sample data como pasta pequeno animal. Tá aqui o teste txt.txt. Abriu aqui, lembra que ele fica naquele formatinho estranho, tá? E aí eu posso, por exemplo, utilizar aquele fmt igual a porcentagem z. Vou salvar de novo. Já ficou um pouco mais bonitinho, tá? E aí se você quiser colocar header igual a b, c, d, e. Vamos abrir agora. Ele já ficou com um header aqui, tá? Só que ele colocou o header já com aquele comentário padrão para não ter perigo da hora de você ler esse array, ele trazer o header junto, que é texto. E se o array não virar um array de float lá, ele virar um array de UTF, vai dar uma bananada tudo bem? Então, exemplinhos aí do save txt. E aí, pra gente fazer o load txt desse cara aqui, né? Então, vou colocar aqui np.load txt, só pra gente ver o que ele vai retornar, ó. Vou colocar arr_load para atribuir essa variável. Arr_load. Tá aqui, ó. Carregado, lembrando que ele vem como float como padrão, né? E aí a gente pode passar o dtype igual np.int8. E agora já fica um pouquinho mais bonitão, tá? Perceba que se você combinar, inclusive, a leitura de arquivo do NumPy com aquela questão de seleção que a gente viu, pegar tal coisa é maior que tal coisa, se tiver string, né, você pode fazer igual, string, enfim, né, você já tem quase com um BD a partir de um CSV aqui utilizando no NumPy, mas a gente vai ver o Pandas que literalmente vai fazer isso daí na próxima aula. Bem, por fim o zip, né, então só pra gente ver aqui, vou colocar o np em vez de ser txt, vai ser np.save, tá? Então tem um z, que é só, eu vou salvar ele binário, tá? Eu posso salvar, ó, save several arrays into a single file uncompressed, tá? Ou o save compressed, que ele salva vários arrays no arquivo só e comprime, tá? Então se eu colocar aqui, ó, save compressed, tá? Aí eu vou colocar o teste, só colocar teste, tá? Ele já vai salvar com npz na frente. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de de array 1 vai ser igual ao arr17 e array 2 vai ser igual ao arr18, tá? Aí vamos ver o que vai acontecer. Atualizou, opa, foi aqui, tá? Tentando abrir o NPZ, obviamente que ele é binário, né? Vai dar esse negócio estranho. Vou fazer download. Tá? Tá aqui, ó. ARR1, o array 1, desculpa, e o array 2, com o nome que eu dei aqui pro zip. Tudo bem? Bom, na hora de eu ler esses caras, tá? Eu vou chamar de arr_load zip, vai ser igual ao np.load. E aí eu vou passar o teste para ele. Tá, desculpa aqui, teste.npz.
Na hora de salvar não precisa, mas na hora de ler precisa, tá? Colocar aqui arr load zip pra gente ver, né? Vai vir aquele objetinho. Só que a gente consegue tirar quais files estão dentro desse objeto que a gente leu, ó. Array1 e Array2 são os nomes dos arrays que eu li, né? Então eu posso pegar arr load zip, passar aqui o array1, ele vai me retornar só o array1, tá? E se eu passar o array2, ele vai me retornar um array2. Belezinha, pessoal? Bom, então com isso terminamos os nossos fundamentos aqui de NumPy, tá? Deixei um materialzinho complementar legalzinho com tudo que a gente viu na aula, loads, tutoriais, enfim, Learn NumPy in 5 Minutes, bem legal esse tutorial, tá? Junção de arrays, tudo bonitinho, é a nossa famosa imagem do dia aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, até mais.